Iremos iniciar agora convidando para o tema resultados do primeiro ano do Fórum Permanente de Turismo Náutico no Lago de Itaipu, abrindo os trabalhos, a gerente de turismo sustentável do Itaipu Parktec, Silvana Gomes. Vamos recebê-la, senhoras e senhores. Bom dia primeiro, né, gente? Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Temos um vídeo antes do início da minha fala, que é para trazer um pouco o Lago de Itaipu aí, já que nós vamos falar dos resultados desse primeiro ano de fórum. A intenção com o vídeo, gente, era a gente trazer esse contexto. É sempre importante nós contextualizarmos no tempo e espaço o que nós vamos falar. E a gente vai falar de um ano de resultado do fórum. Eu começo, lógico, apresentando as ações aqui, mas daqui a pouco nós teremos a ajuda de mais algumas pessoas para falar disso. Mas queremos trazer um pouco alguns marcos, né, em relação ao que nós já navegamos ao longo do tempo antes desse um ano. Então, nós temos desafios e oportunidades para o Lago de Itaipu no tema do náutico. Lógico que há um ano a gente tem aí muitos apoiadores e a gente está deliberadamente trabalhando nessa missão. Contudo, já tem um interesse e uma percepção de que esse lago tem, né, muito potencial para o náutico há um tempo muito maior que isso. Então, nós estamos falando aí do Lago de Itaipu, de 1.350 quilômetros quadrados, de Foz do Iguaçu até Guaíra. Uma obra entre Paraguai e Brasil. Como vocês já viram no vídeo de Itaipu, nós temos muito resultado na geração de energia. Estamos falando do 7º maior lago do Brasil. E aí, quando a gente está falando do 7º maior lago do Brasil, em geração de energia, Itaipu é a primeira. Então, a gente está falando de muita eficiência em geração de energia e estamos falando de um grupo de 500 mil pessoas impactadas em 16 municípios ao longo do lago de Itaipu. E aqui um pouquinho de por onde a gente navegou nesses últimos 50 anos, porque Itaipu fez 50 anos, né? Então, no primeiro momento, a gente está falando de um lago que foi represado para a geração de energia elétrica. E, desde o princípio, Itaipu já foi vanguarda, porque esse movimento que nós estamos fazendo agora foi feito lá atrás também, junto com os moradores,
para a construção de toda a faixa de proteção de Itaipu. É por isso que hoje Itaipu tem a faixa de proteção aí mais bem preservada e recebe prêmios por isso. Então, a gente está falando de um momento que já há 50 anos já vem sendo trabalhado para que a gente tenha todas as belezas que vocês viram aqui nesse vídeo anterior à minha fala. Então, somos uma usina hidrelétrica instalada e que até hoje somos a maior geradora, né, em energia acumulada do mundo. E aí, o core, né, o grande negócio de Itaipu é gerar energia. Mas há 20 anos, e desde sempre também, mas há 20 anos constrói e começa a trabalhar aí no Parque Tecnológico Itaipu, e que hoje é o Itaipu Parque Tec. Então, com 20 anos, com a missão de transformar conhecimento e inovação em bem-estar social. E com a nova gestão do Dr. Enio Verri, no ano passado, decidiu-se, então, né, a criação da diretoria de Itaipu, que passa a ter a missão de olhar não só para o Náutico é uma das nossas missões, mas olhar para o desenvolvimento desse território. E quando a gente olha para Foz do Iguaçu e para o Lago de Itaipu, é lógico que um setor que precisa ser olhado com muita qualidade é a economia do turismo. Então, a diretoria de turismo, e aqui a gente está falando de náutico, né? A gente nasce aí com uma atuação, com uma frente para o turismo náutico também. E é disso que a gente está falando aqui hoje. E há um ano, e isso não é só um ano, porque já tem aí, né, governo do Estado, a própria Náutica, com o Itaipu Binacional, com o Parque Tec, com algumas prefeituras, a Prefeitura de Foz do Iguaçu esteve atuando fortemente nisso também, para trazer o Foz International Boat Show para Foz do Iguaçu, que é um evento que certamente tem a força aí de potencializar fortemente a economia do náutico nesse território. E aí, por isso, há um ano atrás, nós tivemos o primeiro Congresso Internacional de Náutica, uma edição para Águas Doces, né? E aí a gente esteve juntos lá nessa primeira edição no ISHE. Desde então, né, nesse momento foi criado o fórum, depois eu vou detalhar um pouco mais isso. Desde então, a gente entendeu que precisávamos olhar para outros territórios para que essa missão de construir um desenvolvimento conectado com o território, a gente pudesse pegar boas experiências e ter uma reflexão aí mais efetiva. Por isso, algumas missões para Angra dos Reis, a gente foi também, né, para Angra Doce, que é Porto Rico, aqui no Rio Paraná também. Então, fizemos alguns trabalhos para que a gente pudesse entender e olhar um pouco mais o que a gente quer trazer aí para a nossa região. Reuniões com grupos de trabalho, a gente está aí reunido. Daqui a pouco a prefeita vai contar um pouco mais sobre isso. Estamos nos reunindo aí com os municípios para que esse trabalho realmente avance. É importante a gente reforçar, né, a participação do setor náutico no PIB brasileiro. A gente está falando de 0,02%. Então, é disso que nós estamos falando. O turismo no Brasil hoje representa 8% do PIB. Mas quando a gente fala em internacional, estamos falando em 3%. Mas temos um potencial de crescimento para chegar, nos próximos 5 anos, a 10% do PIB, né, representação do turismo. E, para isso, a gente precisa fomentar os segmentos aí do turismo e os diversos setores que estão engajados na economia do turismo. No Brasil, nós temos um litoral aí com 8.500 quilômetros de extensão, 35 mil quilômetros de vias internas navegáveis, então a gente explora muito o litoral, mas na água doce não é tão explorada. E a gente tem aí 9.260 quilômetros de margens de reservatórios de água doce. E só em Itaipu a gente está falando de mais de 1.000 quilômetros. Isso significa que a gente tem um potencial gigante nesses 3 municípios. 12% do volume de água total de água doce do mundo nós estamos falando aqui. E é para isso que, logo que Yuri Benítez, que estava por aqui agora e saiu, assumiu a diretoria de turismo do Parque Tec, juntamente com a Aline, a gente veio numa conversa de como é que a gente, e aí, lógico, demandado pelo diretor Enio Verri, como é que a gente constrói esse pacto para o desenvolvimento da economia náutica, pelo turismo no Lago de Itaipu. Então, a proposta era que a gente pudesse
padronizar os contratos existentes com os municípios, então a gente ter um regulamento jurídico que pudesse atender às demandas dos municípios, mas também garantir a preservação ambiental e a conservação que Itaipu sempre trabalhou a longo prazo, o engajamento dos municípios lindeiros, que precisam estar junto conosco em qualquer ação que a gente for realizar, os órgãos de segurança, que também estão conosco desde o início, órgãos de meio ambiente, turismo, instituições do terceiro setor, associações e empresas. E por isso que uma das primeiras ações e desejos nossos foi, no Congresso Internacional Náutica, que aconteceu no ano passado, a gente criasse o Fórum Permanente de Turismo do Lago de Itaipu. Então, nesse momento, foi constituído o fórum, juntamente com o Conselho dos Municípios Lindeiros, a ADETUR, Itaipu Nacional e Parktec, e rapidamente convidamos as prefeituras também, todas as prefeituras, e também associações, enfim, a gente está nesse movimento de discussão aí, de como é que a gente faz esse povoamento do lago com qualidade, né? O Foz Boat Show, que eu mencionei, e aí trazendo um pouquinho os resultados do ano passado, e a gente deseja superar isso nesse ano, porque já teve a abertura do Boat Show ontem, né? Nós tivemos 30 milhões de negócios gerados, mais de 6 mil visitantes qualificados, 40 barcos comercializados. Então, a gente está falando aí de um desenvolvimento sustentável do turismo do Lago de Itaipu, e acho que tem uma coisa importante que a gente sempre comenta, né? A gente tem com os balneários um uso da faixa de proteção, esse acesso ao lago, mas nós não temos um povoamento da água do lago. E é esse o movimento que nós precisamos fazer com todo esse trabalho que vem sendo construído. O fórum, né, que já mencionei para vocês, então a gente fez uma constituição no primeiro momento com a coordenação e a presidência do ZADO do município de Santa Helena, mas entramos aí como coordenação, o Parktec, também a ADETUR e a Itaipu Nacional. E a lógica do fórum, a gente já fez algumas reuniões, foi através do fórum que nós mobilizamos aí as nossas visitas técnicas, para que a gente possa estar bastante integrado e definir aí quais são as nossas diretrizes para o desenvolvimento do náutico. Essa é uma missão técnica para Angra dos Reis. Aqui a gente teve a parceria da Náutica novamente, que fez uma edição do Congresso para que a gente pudesse aproveitar esse espaço de Angra dos Reis para uma discussão técnica também sobre, né, outras experiências e o que a gente tem e pode trazer para o nosso lago. E acho que o que a gente ouviu muito fortemente dos prefeitos foi: no Lago de Itaipu a gente tem tanta beleza quanto aqui, é só a gente trazer infraestrutura e começar a fazer um trabalho deliberado e sério. As nossas reuniões do Fórum Permanente de Turismo Náutico, então, nós tivemos uma primeira reunião depois da criação em Santa Helena, que foi em Itaipulândia, onde a gente chegou à conclusão que nós precisávamos documentar fortemente tudo que a gente já tinha, né, de economia do náutico e a necessidade de construir esse master plan. Então, nessa reunião, acho que veio muito forte essa necessidade de trabalho, e é o que a gente vem fazendo, nós vamos contar daqui a pouquinho. E uma segunda reunião que foi aqui no PTI, que aí já foi trazendo mais parceiros, né? E nós já começamos a construir os grupos de trabalho, os comitês também. O Instituto Horizonte veio conosco também para a gente começar a trabalhar no diagnóstico aí da região. A missão técnica para Angra Doce, e aqui teve um aprendizado bem importante, que tem algumas coisas e algumas diretrizes que a gente entende que no Lago de Itaipu precisam ser consideradas. Ou seja, a comunidade precisa estar muito presente, a preservação ambiental precisa estar sendo considerada o tempo todo. Então, algumas diretrizes a gente entendeu que nós precisamos cuidar para que a gente não chegue depois, né, da ocupação feita pelos visitantes, pelos turistas, a gente tem que resolver muitos problemas. Então, a ideia é a gente fazer um planejamento mais integrado. Então, tivemos muitos aprendizados também do que não fazer na nossa visita aí a Angra Doce. E aqui um pouquinho, só para a gente avançar, né? Nós estamos falando de estaleiros, equipamentos, construção civil. Já temos algumas coisas e vocês vão receber, né, o guia náutico que foi construído
em 3 versões ainda durante o Boat Show. Daqui a pouco também eu vou mostrar o QR Code para vocês poderem acessar. Vocês já vão perceber que nós já temos algumas coisas na nossa região, mas precisamos ainda desenvolver muito, né? Um varejo especializado, importadores e exportadores, marinas, abastecimento, seguros, fretamento, mergulho, pesca, tudo isso a gente já tem potencial e tem coisas acontecendo no lago, né? A gente já consegue identificar muitas possibilidades daqui até Guaíra acontecendo. Precisamos fortalecer muito cadeias como a hospedagem, né, hotelaria, gastronomia. A gente já tem uma riqueza muito grande, né, principalmente quando a gente fala de turismo rural na nossa região. Entretenimento, ou seja, entretenimento que também use as águas do lago, né, atividades turísticas e esportivas e o comércio. E aí, tudo isso que nós já temos, e até para inspirar, foi consolidado aí pelo Guia Náutico, que a gente está lançando agora, né? E é uma das primeiras entregas desse trabalho de um ano. Então, a gente está trazendo aí a natureza e o ecoturismo da nossa região, né? Cultura, festas e eventos. A gente está com algumas edições impressas aí, tá? Mas aqui tem um QR Code. Nós vamos ter a versão aplicativo e também a página do Guia Náutico, praias e balneários e as atividades náuticas, né, parques e lazer que a gente tem aí no lago. Então, essa é uma das entregas que a gente já entendeu que precisávamos construir em uma das reuniões do fórum e está aí. Foi feita pelo nosso parceiro aí da Náutica, mas é uma encomenda nossa. Então, ações que nós estamos em andamento, a gente já está em conversa aí com alguns prefeitos, o Instituto Horizonte está trabalhando conosco para o diagnóstico rumo a uma abordagem territorial e cooperativa, né, desse território. Então, a ideia é que a gente tenha uma gestão de todas as ações e que a gente consiga realmente avançar para a construção do master plan bastante integrados com todos os parceiros e entendendo qual é a potencialidade e que caminho precisamos seguir. Nós estaremos ativando também as atividades do diagnóstico lá no Boat Show. Nós temos um espaço do Guia Náutico, também a equipe que está construindo o diagnóstico estará no Boat Show aí para uma conversa com vocês também. Então, quem quiser saber mais, quem quiser trazer contribuições, a gente vai estar no nosso stand lá no Boat Show. O Guia das Estruturas Náuticas, que está sendo já uma entrega, e, lógico, a gente deseja a cada ano atualizá-lo e ter mais informações e referenciais e coisas boas acontecendo para compor o nosso guia e ter ele sempre avançando. O segundo congresso, que estamos aqui hoje, né, a ideia é a gente mantê-lo anualmente. Hoje de manhã alguém comentou, o terceiro vai ter que ser em Hernandares, então a gente está falando de um território que é trinacional, nós precisamos envolver aí o Paraguai fortemente e também. Hoje nós fechamos com um painel que tem a Argentina também conversando conosco, então é importante que a gente olhe para esse nome internacional do nosso congresso e fortaleça isso cada vez mais, porque nós estamos falando de um território. Quando a gente fala de Foz do Iguaçu, muitas vezes a gente fala que é uma visita em 3 países, né? Então que a gente seja cada vez mais indutor de todos esses municípios do Lago de Itaipu. E o Foz International Boat Show, que eu já mencionei, eu espero que hoje, ao final do dia, a gente vá para lá e fique lá até domingo, né, aproveitando e aí construindo e dialogando juntos como é que a gente avança esse desenvolvimento do náutico no Lago de Itaipu. Temos a nossa carta náutica, que já temos uma primeira versão, Marinha está conosco, Itaipu também nos apoiando fortemente nessa missão. Acho que tem uma coisa importante aí, né, que a Aline depois certamente vai falar, que é esse movimento de que a Itaipu está num comitê e trazendo todas as áreas para que a gente possa ter uma resposta mais efetiva também em relação a todas as demandas do lago, porque a gente está falando de uma propriedade, né? O Lago de Itaipu é uma propriedade do Itaipu Binacional. Então, certamente todas as áreas envolvidas nisso precisam estar conosco. E, claro, para usar esse lago, a gente precisa entender aonde pode navegar. Então, as cartas náuticas são fundamentais para nós, divulgadas, né, e disponíveis. A construção do Master Plan, que eu mencionei, que ela vai ser o segundo passo aí do nosso diagnóstico. Então, em 2025, certamente, a gente vai trabalhar fortemente no Master Plan. A unificação dos modelos de gestão, que está muito conectado
com esse trabalho da Itaipu Binacional, de a gente conseguir ter todos os contratos com os municípios no mesmo padrão, e a implantação e financiamento de infraestruturas, né? Esse é um movimento que vem aí depois da gente ter as informações e um direcionamento muito claro. E, por fim, vamos navegar junto aí nessas possibilidades. Agradeço muito vocês me ouvirem, a gente segue. Acho que temos um... Só deixa eu quebrar o protocolo antes de você... Você pode. É que não me colocaram no painel, eu não aguento ficar sem falar. Antes só da Silvana fechar aqui, né, a gente está convidando para conhecer, para navegar, eu só vou convidar um pessoal que já veio navegando, para a gente conhecer. Tá bom. Não me colocaram a firula dele, pode ficar tranquilo. Tudo jóia. Bom dia, tudo bem, gente? Você quer falar? Bom, como é uma quebra de protocolo, eu vou fazer o cerimonial só por enquanto, tá? Não quero pegar tua vaga, não. Bom, gente, esses aqui são os nossos colegas que saíram de Rosana. E chegaram ontem, debaixo de chuva, muito vento, chegaram no ICLE por volta das 17 horas, né, no final do nosso evento de abertura. Então, para nós é uma grande satisfação receber vocês. A gente recebe, eu tenho falado isso, que a gente recebe turistas aqui de diversas formas. Vem de avião, vem de helicóptero, jatinho particular, vem de ônibus, vem de carro, agora de jet ski é a primeira vez. Então, sejam muito bem-vindos a Itaipu. Vai passar para o Hernani para ele falar um pouco do que foi essa iniciativa e, claro, depois para o nosso presidente Altair. Bem, primeiro, parabéns a todos vocês que estão aqui, que nos deram a honra de recebê-los, que a gente ficou emocionado e honrado de estar naquele momento dando boas-vindas a vocês. Eu acho que esse é um passeio que, tendo do meu lado esquerdo o Yuri, do meu lado direito o Altair, eu acho que o ano que vem ele dobra de tamanho, e se depender da náutica, do grupo náutica, do Boat Show, nós vamos fazer mais bacana do que a gente fez, desde que os meus parceiros da direita e da esquerda, eles corroborem com a gente. E vocês venham. Meu muito obrigado de coração. Eu acho que a gente fez um documentário bem bacana durante toda a viagem. Vamos ver se o Altair nos ajuda, junto com o Yuri, a gente organizar em algum ponto do nosso Brasil uma apresentação desse documentário, para que essa festa não acabe daqui a 3 dias, quando vocês estiverem de volta em casa, e que ela continue durante o ano de 2025, com esse passeio, e emende no 2026, que eu tenho certeza que vai ser mais sucesso que esse. Meu muito obrigado a todos vocês. Agora eu vou passar para o cara que, né, ajudou a gente na organização de tudo isso e que eu estava conversando com ele, né, como diretor, gestor, a gente identifica o ponto de liderança do outro para aprender junto. Nós estamos em constante aprendizado. E o presidente, né, tem uma condução harmoniosa, respeitabilidade pelo grupo. Então eu falei, pô, o grupo é muito organizado. Isso surpreendeu muita gente, presidente. Então, está contigo a palavra. Obrigado por essa oportunidade. Para mim foi um grande desafio poder conduzir essa expedição. É algo muito difícil porque nós tratamos com seres humanos e todo ser humano tem o teu jeito. E você poder conduzir isso é algo muito difícil. Mas graças a Deus chegamos todos bem, trouxemos esse resultado para a expedição do Boat Show, que foi algo sonhado pelo Boat Show. E eu tive o privilégio de ser o guia dessa expedição. Então, assim, foi a primeira, conforme diz o secretário Márcio Nunes, a primeira de muitas.
e com certeza eu estou à direita do senhor para apoiar o senhor sempre nesse projeto que se fala de mundo náutico. Eu quero parabenizar em especial todos os pilotos, as mulheres que avançaram navegando, a minha esposa e outras que estavam aí com jet ski. E dizer para todas as mulheres presentes, cabe vocês do nosso time também. A hora que vocês navegarem, vocês vão ver o tanto que é gostoso e prazeroso. 800 quilômetros, mas você passa esses 800 quilômetros que você nem percebe. E ontem me perguntaram, Altair, mas e essa chuva, e esse perrengue, como diz minha esposa? Eu levei 45 jet ski para aquela tragédia do Rio Grande do Sul. E lá eu tive uma navegação totalmente adversa. Tem vários pilotos aqui comigo. O seu Cleto, eu quero ressaltar o seu Cleto de 71 anos. Foi para o Rio Grande do Sul comigo, está navegando comigo aqui. E ele tem que ser a nossa inspiração. Com 71 anos, está vibrando. Todo ponto que eu chego de apoio, ele está sempre feliz, dizendo, eu quero mais. E é com essa energia que nós queremos continuar apoiando esse grande nome, Boat Show, e com certeza pode me pôr como parceiro. Fica aqui o meu muito obrigado e uma salva de palmas a vocês, guerreiros, pilotos. Bom, só para finalizar e deixar vocês passearem um pouco ali conosco em Itaipu, aqui tem um grupo de empresários, agentes públicos, servidores, políticos, organizando e discutindo o turismo náutico no Lago de Itaipu. Essa é a segunda edição desse congresso, que nasceu junto com o Boat Show ano passado. Nós tivemos aí diversas evoluções durante esse período. Uma delas foi anunciada ontem, inclusive na abertura, né? Vocês não conseguiram estar conosco. É o Guia Náutico. Enquanto a gente estava construindo o guia, vocês já estavam vivendo na pele o que acontece no lago. Avançamos também com a Marinha para o desenho da nossa carta náutica do lago como um todo. Novos investimentos em infraestrutura, a gente sabe do perrengue que é para parar nos espaços, para atracar, para se alimentar, para se hospedar. Então, o que a gente está discutindo aqui hoje no Congresso é como melhorar essa infraestrutura para vocês. E aí, eu queria fazer uma alusão, aproveitando que nós estamos em Itaipu, e depois nós vamos ao lado paraguaio. Então, quando a gente fala de Itaipu, Itaipu é binacional, não tem Brasil e Paraguai, é Itaipu. Então, daqui a pouco a gente está almoçando junto em Andárias. Durante a fase de obra, muitos operários vieram para cá para fazer a construção. Eles são muito bem lembrados, a gente sempre menciona eles como barrageiro, e no senso comum é o mais fácil sempre de lembrar. Mas muito antes desses operários virem para a obra, tiveram os precursores que foram para a mata, para fazer escavação, para ver medição de rio, o que era esse espaço. E vocês, hoje, o legado que vocês deixam é o legado que esses caras deixaram lá no início. Muito antes da obra, que nós estamos construindo essa obra aqui agora, muito antes da obra, vocês já foram para o campo, já fizeram a medição, já vão nos dar o feedback de como nós podemos construir isso da melhor forma. E a gente espera, assim como a Itaipu é uma grande obra, que essa obra que a gente está construindo aqui seja tão grandiosa quanto e mude a vida de muitas pessoas. A obra de Itaipu impactou diretamente mais de 100 mil trabalhadores. Mas, para nós, o potencial do turismo náutico vai muito além disso. Então, obrigado por acreditarem nisso, obrigado por participarem e contem conosco para que vocês possam fazer cada vez mais expedições, muito mais seguras, muito mais divertidas, porque a gente acredita no turismo. Né? Turismo é experiência. Então, para nós, isso é fundamental. Então, obrigado. E aí eu queria finalizar com um desafio com o André Gueto, nosso diretor do Instituto de Água e Terra, grande parceiro também do governo do Estado, num diálogo e numa conversa, né, com um amigo, falando, mas esse movimento me lembrou o movimento da moto. E na moto tem alguns roteiros que o pessoal cria e eles colocam um nome. Então, a gente pede a vocês e deixa a liberdade de que vocês batizem o nome da expedição, o nome desse roteiro, nós vamos assumir isso e vamos divulgar. Então, assim como a gente tem a Route 66, a gente tem a Ruta 40 na Argentina, como nós não temos esse modelo de sinalização na água ainda, então fica aí, Altair, né, para vocês, a missão de pensar o nome, nós vamos batizar e vamos assumir em memória esses parceiros todos que iniciaram isso aí. Obrigado, vida longa ao nosso turismo náutico. Eu vou colocar a minha observação e depois vocês me trazem outros nomes. Eu acho que vai ficar muito importante a gente colocar expedição
International Boat Show, porque é isso que vai marcar as nossas vidas. A minha opção é essa, depois vocês me trazem outras e nós vamos abrir uma votação e vamos definir em comum acordo, tá? Muito bom. Show, gente. Bom passeio para vocês. Bem-vindos de novo a Itaipu. Gente, acho que só para fechar, enquanto o pessoal vai se despedindo da gente, muito obrigada. Quero agradecer o Yuri aí pelo corte, porque eu acho que é uma coisa legal quando tem uma interrupção, a gente consegue materializar do que estava falando. E acho que essa expedição materializa muito bem do que estamos falando aqui. Então, agradecer ao nosso diretor Yuri Benítez, que fez essa interrupção para que a gente pudesse materializar um pouquinho do que estamos falando, e agradecer. E reforçar, gente, que o Boat Show é isso, né? É a mostra de barcos, mas também é muito mais. Então, a gente tem uma série de atividades e oportunidades de avançar aí as nossas discussões durante esse período. E agora, eu me despeço e volto para o nosso cerimonialista.